Thales, por gentileza, 3, 2, 1. Boa tarde a todas e a todos, cumprimentar as conselheiras, os conselheiros. Estamos retomando a sessão. No período da manhã, a sessão foi interrompida nessa pausa para o almoço, já na ordem do dia. Retomamos, então, na ordem do dia. Nós temos como pendências da pauta serem apreciadas os expedientes de número 428 de 2020, que tem como interessada a Defensora Pública Aline Rodrigues Penha. O assunto é impugnação ao resultado do concurso de promoção do nível 2 para o nível 3, relativo ao ano de 2020. O conselheiro relator é o conselheiro Pedro Pérez. E o expediente 429 de 2020, que tem como interessado o defensor público Alex Gomes Seixas. O mesmo assunto, impugnação ao resultado do concurso de promoção do nível 2 para o nível 3, relativo ao ano de 2020. Também tendo como conselheiro relator o conselheiro Pedro. Então, já chamamos 2 processos à pauta, não sei se é um voto único, conselheiro Pedro, para que o relator fique à vontade, então, para se manifestar sobre os expedientes. Boa tarde a todos e todos. É um voto único, porque, na verdade, são 2 impugnações tendo como objeto o mesmo concurso. Então, a gente acaba tendo que fazer uma lista de promoção única, né? Então, por isso eu reuni os 2 num voto só. Vou fazer a leitura, depois a gente... Tem muita coisa para discutir aqui, depois a gente faz o debate. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros e conselheiras. Trata-se de impugnações ao resultado do concurso de promoção do nível 2 para o nível 3, relativo ao ano de 2020, que serão objeto do mesmo voto para facilitar a confecção da lista final de promovidos, que é única. Nos autos CSDP 428 de 2020, a interessada sustenta que protocolizou tempestivamente o pedido de inscrição no concurso de promoção junto à Secretaria da Unidade em que está classificada, cujos oficiais deixaram de encaminhar à Secretaria do Conselho por lapso, fazendo com que sua inscrição deixasse de ser considerada no processo de promoção. Pretende seja sua inscrição deferida para disputar em ambos os critérios, antiguidade e merecimento. Nos autos CSDP 429 de 2020, o interessado se insurge contra sua desclassificação do certame pelo critério do merecimento, motivada pela sua atual condição de conselheiro eleito, que o tornaria impedido de concorrer. Em apertada síntese, aduz que a. Inexiste impedimento porque no momento da publicação do edital e de sua inscrição não era conselheiro e nem candidato ao conselho. B. Não participou da votação do concurso e não interferiu na discussão quando da apresentação do voto pela excelentíssima relatora. C. O Conselho desrespeitou o cronograma de votação dos concursos de promoção, fazendo com que o concurso em tela fosse apreciado pela atual composição do colegiado, quando deveria ter sido pela anterior, o que não pode prejudicar sua pretensão de promoção. E D. Há precedente no sentido de que sustenta, em seu recurso, a exemplo do processo 122 de 2014. Ambas as impugnações são tempestivas. É o relatório. No entender deste relator, ambos os recursos merecem provimento. A impugnante Aline juntou comprovante de protocolo do pedido de inscrição junto à Secretaria da Unidade de Fazenda Pública, Regional Central, datado de 6 de fevereiro de 2020, sendo a inscrição tempestiva. O protocolo de pedido junto à Secretaria da Unidade foi permitido pelo parágrafo único do artigo 1º do ato DPG de 31 de janeiro de 2020, assim redigido. Os defensores públicos poderão protocolar o requerimento de inscrição na sede da unidade que estiverem classificados ou da respectiva regional, devendo o pedido ser imediatamente encaminhado à Secretaria do Conselho. Ocorre que, a despeito do pedido de inscrição ter sido protocolizado nos exatos termos da norma de regência do concurso, o expediente não foi encaminhado pela Secretaria da Unidade à Secretaria do Conselho. A falha da Secretaria da Unidade fez com que a impugnante não participasse do concurso. Diante da comprovação de que a impugnante observou o procedimento de inscrição previsto no ato normativo, concordo com a tese recursal de que, neste caso, o trâmite do pedido e dos documentos que o acompanhavam, por meio do SGPDOC, à Secretaria do Conselho, era a providência que incumbia ao quadro de apoio da unidade ou da regional e não à impugnante,
que não pode ser prejudicada pela omissão que não deu cabo. Desculpa. Assim, entendo que deve ser deferido o pedido de inscrição por antiguidade da impugnante. No que se refere ao pedido de inscrição por merecimento, a impugnante Aline enfrenta os mesmos obstáculos que o impugnante Alex, pois além de membro do Conselho Superior, a deliberação CSDP 244 de 2012 também dispor ser impedido de concorrer à promoção por merecimento o defensor ou defensora que estiver afastado do exercício de suas funções, reproduzindo norma incerta na Lei Complementar Estadual 988 de 2006, nos artigos 117 e 150. Isto porque a impugnante Aline não era afastada do exercício de suas funções quando da publicação do edital de sua inscrição, mas passou a ser em 1 de julho de 2020 para atuar junto à PADEM. Passo então a analisar de forma conjunta a participação do impugnante Alex e da impugnante Aline no concurso de promoção pelo critério de merecimento, mudando, com a devida vênia e neste ponto específico, meu alinhamento anterior com o voto da excelentíssima relatora do concurso de promoção. Pois bem, caso este colegiado conseguisse seguir as disposições da deliberação 244 de 2012, inexistiria o problema ora analisado e causado a ambos os impugnantes. O parágrafo 3º do artigo 2º da deliberação veicula cronograma com prazos máximos de julgamento dos concursos, que, se seguido, ter-se-ia o julgamento da promoção do nível 2 para o nível 3 até a 7ª sessão ordinária posterior ao encerramento das inscrições, que seria, nesse ano, em 27 de março, ou seja, antes do impugnante Alex assumir a condição de conselheiro e da impugnante Aline ser afastada de suas funções para servir à APADEM. Já o parágrafo 4º do mesmo artigo citado reforça a importância de se seguir o cronograma, prevendo o trancamento da pauta do Conselho, caso sejam ultrapassados os prazos previstos pelo parágrafo 3º. O Conselho não seguiu nenhuma regra do cronograma e nem outra, do trancamento da pauta, dando causa ao aparente impedimento dos impugnantes de concorrer à aprovação por merecimento. A mesma deliberação que previu o impedimento de conselheiro e defensor ou defensora afastados concorrerem por merecimento, previu o calendário que, se seguido, faz com que os concursos terminem antes da posse no Conselho Superior e antes da assunção de funções junto à PADEM. O descumprimento da deliberação pelo Conselho Superior não pode culminar em prejuízo ao interessado na promoção, sobretudo quando no momento do edital a condição que geraria impedimento de concorrer não existia. Passou a existir em razão do descumprimento do cronograma veiculado em norma cogente pelo próprio Conselho Superior. De outro lado, como a própria norma previu calendário relativamente enxuto de julgamento dos concursos de promoção, caso o Conselho Superior siga o cronograma legal, nenhuma objeção poderá ser oposta em caso de eventual desclassificação por condição de impedimento surgida após a publicação do edital e antes do julgamento do certame. Isto porque, do que se extrai da leitura do artigo 6º da deliberação em tela, é o próprio interessado que dá causa à situação de impedimento. Sendo assim, conhecendo o cronograma de forma antecipada, pois está na norma, tem suficiente controle sobre sua condição. Desta forma, me parece que a melhor interpretação da deliberação 244 de 2012 é considerar as condições de impedimento existentes no momento da inscrição e as que surgirem até o momento do julgamento do concurso, desde que respeitado o cronograma previsto pelo parágrafo 3º do artigo 2º. Outro tipo de impedimento é o do conselheiro inscrito no concurso de promoção participar do julgamento do mesmo. Por óbvio que existe o referido impedimento, tanto no concurso pelo critério do merecimento quanto pelo critério da antiguidade. Observe que a existência deste tipo de impedimento não é suficiente para afastar o impedimento previsto pelo artigo 6º da deliberação, sob o argumento de que a lisura do procedimento estaria garantida, pois esta interpretação anularia em parte a regra do artigo 6º, ao permitir que qualquer conselheiro concorra por merecimento, o que não é correto afirmar. Por fim, em termos de precedente, no sentido de permitir a concorrência por merecimento de conselheiro ou conselheira que não possuía essa condição quando da inscrição, tem-se o mencionado pelo impugnante Alex e outro, contido no processo CSTP 27 de 2018,
em que este relator, foi promovido por merecimento em situação semelhante. E a então conselheira Bruna Simões teve sua inscrição por merecimento indeferida por intempestividade na apresentação dos documentos, e não porque era conselheira. Pelos motivos expostos, voto pelo provimento das impugnações, a fim de permitir que a impugnante Aline Rodrigues Penha participe do certame pelos critérios de intimidade e merecimento, e o impugnante Alex Gomes Seixas participe do certame pelo critério de merecimento, seguindo abaixo a nova lista de promovidos em anexo às planilhas de pontuação dos impugnantes. É o voto. Obrigado, conselheiro Pedro. Ficam abertas, então, as inscrições para discussão. Eu queria me manifestar. Obrigado, desculpa. Quem falou, eu não consegui pegar no vídeo, mas eu vi que teve a inscrição do conselheiro Juliano. Gustavo falou, né? Isso. Foi Luiz? Como preferir aí primeiro. Para mim, tanto faz, viu, Luiz? Se quiser falar, pode falar. Não, então, eu até conversei com o Pedro, realmente esse processo, esse caso específico é algo que me deixa bem em dúvida. O próprio Conselho tem precedentes que mudaram ao longo do tempo, né? Eu me lembro do precedente 166 de 2012, em que a gente excluiu os conselheiros, salvo engano, Rafael Bessa e Bruno Miragaia, numa situação parecida, né, que o processo era para ter se encerrado em 2012, mas ele acabou avançando para 2013, quando eles já eram conselheiros e acabaram sendo excluídos. Isso mudou um pouco nesse precedente aí de 2014, quando, pelo menos no que eu entendia na época, o Conselho optou por não permitir a participação da defensora Fabiana, que já não era mais defensora quando do julgamento do processo, mas era defensora quando se inscreveu. E aí, a partir daí, o Conselho adotou uma linha, ou pelo menos vinha adotando, de que importa o momento da inscrição, como é para tudo no Conselho. Desculpa, Luiz, eu não entendi. Você pode repetir? Ela não era conselheira? Ela era conselheira, quando se inscreveu? Quando se inscreveu, e aí quando foi julgado o processo, ela não era mais. E aí o Conselho excluiu ela, não porque ela poderia influir no julgamento, mas sim porque ela poderia... porque ela, na época da inscrição, ela era, então teria que retornar, né? E aí, eu acho que assim, eu gostei do voto do Pedro, eu acompanho, mas a parte que ele faz a ressalva, né, quando ele fala que se o conselheiro, o defensor, é um defensor, se inscreveu e durante o período de regimental para o voto do concurso de promoção, ele é eleito conselheiro, ele não vai poder não vai poder participar. Eu acho que é uma incongruência. Ou a gente considera o momento da inscrição, e é o que vale, ou a gente considera o momento do julgamento, né? Eu não acho que dê para ter esse meio termo, né? Até porque, e aí a grande dificuldade dessa avaliação é porque, diferente do que acontece com a situação do lapso temporal ou da pessoa que é punida disciplinarmente, que a nossa lei fala que não pode concorrer à promoção, a situação do conselheiro eleito ou conselheiro, não o eleito só, mas da pessoa afastada, a lei fala
não pode integrar a lista. Então, eu acho que a gente tem que considerar que essa lista, ela retroage e a formação dela é no dia da publicação do edital. Só assim, um defensor afastado no momento do julgamento, ou um conselheiro no momento do julgamento, mas que não era quando se inscreveu, vai poder ser promovido. Só se a gente considerar que a formação da lista retroage à data da publicação, que é o que eu entendo, até porque os efeitos remuneratórios, e todos os efeitos, né, a bem da verdade, da promoção, retroagem à data da publicação. Né? Então, eu concordo em parte com o voto do Pedro, no que tange a possibilidade de, né, seguindo aí os últimos precedentes, a possibilidade de concorrer, mas essa segunda parte do voto dele, eu divirjo. Eu não sei se ficou claro a minha divergência aí, mas eu acho que é um pouco isso. Deixa eu só fazer uma observação, até para tentar clarificar para todo mundo. O que o Luiz está divergindo é porque eu disse, na verdade, que a situação de impedimento ela pode se verificar até o momento do julgamento, desde que o julgamento seja de acordo com o cronograma, siga o cronograma previsto pela deliberação 244. Né? Então, que se encerra, né, pelo cronograma, se encerraria antes de eleição para o Conselho Superior e antes de eleição para a APADEP. Então, por exemplo, concretamente, o que isso mudaria, né, se a gente aprovar a tese de que a condição de impedimento é aquela que se verifica até o momento da publicação do edital. Então, publicou o edital, o defensor ou a defensora se inscreveu, se ele, por exemplo, for afastado para a APADEP, né, não em razão das eleições, mas em razão do, sei lá, o diretor administrativo saiu, você precisa convocar um outro. Se esse outro tiver inscrito no concurso de promoção e for para a APADEP depois da inscrição no concurso e antes do julgamento dele, ele ficaria impedido, se o julgamento ocorrer dentro do cronograma previsto pela deliberação. O que acontece? A lei, quando fala, e aí o Luiz tocou num ponto importantíssimo, a lei, quando fala do impedimento, ela diz que o defensor não pode integrar a lista. Né? Essa lista, na verdade, ela é produzida no momento do julgamento. Né? Então, a gente pode entender que até a produção da lista, de acordo com as regras previstas pela deliberação 244, a situação de impedimento ela pode acontecer. Né? Então, essa é basicamente a diferença entre o que eu coloquei no meu voto e o que o Luiz está sustentando. Ô Pedro. Que gera dúvida, né? Você me permite uma parte? Claro, sem dúvida. Então, é aí que tá. Se for assim, se a gente entender que a lista é formada no momento do julgamento, aí para mim nós não podemos permitir que pessoas afastadas ou conselheiros componham a lista. Eu acho que a única forma, e eu acho que os precedentes do Conselho evoluíram assim, a única forma de permitir isso é considerar que a lista ela também retroage, a sua formação retroage à data da publicação do edital. Senão, é ilegal. Pelo menos no meu ponto de vista. Obrigado, Luiz. Obrigado, Pedro. Eu passo a palavra ao conselheiro Juliano. Boa tarde. Tudo bem? Eu também estou oscilando assim, entre os entendimentos, porque antes do voto do Pedro, eu ia muito numa linha que até tem precedente, que era esse entendimento, né? Quem está conselheiro, quem está afastado, não pode ser promovido por merecimento, né? Para mim era assim, tal como a relatoria colocou. E
E, de fato, tem esse precedente do próprio Pedro, aconteceu com ele. A própria Bruna, que não foi excluída, conselheira Bruna, não foi excluída por ser conselheira. Esse precedente da Fabiana eu não me recordava, mas também segue essa mesma lógica, né, que valeria o momento da publicação do edital, ou que seja, no momento da inscrição, está impedida. E assim, eu queria primeiro elogiar a tentativa do Pedro de encontrar uma efetividade para esse cronograma que o Conselho se colocou, né? O trancamento de pauta, tal, que poderíamos ter seguido isso, né, para cumprir o cronograma, mas esse cronograma que o próprio Conselho promete para quem se inscreve, ele tem que ter alguma finalidade das pessoas se programarem. Então, eu acho razoável que quem se inscreve, ainda que tenha pretensões de disputar conselho, ainda que tenha pretensões de depois ir para a PADEP, sabendo que tem um prazo para ser votado, que não surgiria um impedimento no meio do caminho, eu acho razoável essa pessoa não ser prejudicada porque o conselho não cumpriu sua própria obrigação, que ele próprio colocou para ele, né? Mas tem essa ponderação do Luiz Gustavo que eu acho que a gente tem que refletir bem sobre ela, né? Da integrar a lista, e o Pedro coloca a lista como a lista final, e talvez, eu não sei se não permitiria uma interpretação de que a lista, na verdade, é a lista dos inscritos para serem promovidos, né? Se a gente trabalhar com essa ideia da lista dos inscritos, eu não sei se essa interpretação não seria mais razoável até para essa lógica, porque o que me parece que não pode acontecer, efetivamente, entendemos que conselheiros que atualmente estão no conselho podem se promover por merecimento porque se inscreveram antes de ser conselheiros ou afastados. Mas daqui 2 anos, 2022, a gente inverter a coisa. Agora ele não é mais conselheiro, então ele pode se promover porque ele não é mais conselheiro. Eu acho que, assim, não pode ter essa incongruência. Então, se a gente partir para essa ideia que o que vale é o edital e a inscrição, vale o edital de inscrição agora e vale 2022, quando provavelmente o conselheiro Alex, talvez não... Alex, se quiser disputar a reeleição, fica à vontade, mas caso não queira, né, vai se inscrever de novo, pode acontecer essa circunstância, né, de não estar mais conselheiro e mesmo assim ser considerado impedido, né, não estar conselheiro no momento do julgamento e mesmo assim ser considerado impedido, porque no momento da inscrição ele era conselheiro. Então, eu estou tendente a concordar com o voto do Pedro. Eu realmente só queria até ouvir os outros colegas para ver a respeito dessa questão da retroação para o edital, a gente entender essa formação da lista como o momento da inscrição. Enfim, eu estou aberto aqui a discutir, porque eu tive contato com o voto do Pedro recente, né, agora, hoje de manhã, e eu estou ainda matutando aqui, tá bem? Deixa eu só fazer uma ponderaçãozinha rápida. Rodrigo, posso? Rodrigo e Cristina, claro. Claro, por favor, Pedro. Assim, eu posso até concordar com a tese do Luiz, viu? Assim, é uma tese que eu vejo muito sentido, né? Na verdade, eu tentei encontrar uma solução para aqueles que entendem que o edital não é um marco, né? Mas alguma coisa tem que ser, a gente não pode deixar de infinito e prejudicar as pessoas que têm pretensão de se candidatar para o conselho, de concorrer para a PADEP, sendo que o próprio conselho descumpriu o cronograma que ele prometeu, né? Então isso que eu não acho legal. Na verdade, a tese que eu estou sustentando é uma tentativa de encontrar um caminho para que do meu ponto de vista, uma certa injustiça não aconteça. É um caminho para aqueles que entendem que o edital não é um marco. Mas se todo mundo entender que o edital é um marco, é uma tese que também me agrada. Assim, eu posso acompanhar. Não é por isso que eu vou fazer, que a gente vai ter divergência, não. Tá? Obrigado. Pedro, antes até de passar a palavra para os conselheiros Rodrigo e para a conselheira Cristina, aproveitar que você está com a palavra, no seu voto, em relação aqui não ao mérito, né, do impedimento para concorrer, mas é um impedimento da discussão e votação. Você propõe que o conselheiro Alex está impedido para votação ou discussão ou não? Porque eu acho que tem um encaminhamento preliminar aqui, talvez, e como impacta, né, a lista de promoção, só para colocar isso. Eu acho que ele está impedido, né, de discutir aqui e votar,
mas eu acho que isso ele próprio se declara impedido, né? Eu só constei isso no meu voto porque era um argumento do recurso, né? Olha, eu acho que o argumento era, não há problema do conselheiro se candidatar à promoção por merecimento, porque ele não participa da votação, ele não discute durante o procedimento, justamente porque ele está impedido de votar e discutir. Eu digo, não, isso não é suficiente, né? A gente autoriza a participação dele porque o conselho não cumpriu o cronograma, né? Mas só nessa situação. Tanto é que no ano seguinte, quando ele for conselheiro, ele não pode se inscrever, né? Porque ele está na condição de impedimento já quando da publicação do edital. A gente permite excepcionalmente nessa situação porque o conselho não cumpriu o cronograma, né? E não porque ele não participa da sessão de julgamento. Esses são impedimentos diferentes, né? Foi por isso que eu coloquei no meu voto, porque era um argumento do recurso. Perfeito. Eu pergunto só para a gente constar como encaminhamento, de fato, né, fica facultada aqui a palavra para o conselheiro Alex, claro que foi mencionado, e aí peço desculpas ao Rodrigo e à Cristina, mas só para ter clareza nesse ponto, porque como impacta na lista, pode ser necessário aí a gente separar, né? Sim, presidente, eu de fato me entendo impedido de votar e de participar da discussão, sem dúvida nenhuma, né, até porque eu sou recorrente aí com relação à decisão, e o teor do recurso já foi explicado no sentido de que eu não seria impedido de concorrer por merecimento, tanto na discussão anterior quanto hoje, eu vou me abster de me manifestar em qualquer sentido, tá? Só para esclarecer. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Só para quem nos acompanha também ter essa clareza, né? Claro, o mérito da discussão é outro, mas aqui, havendo acordo, conselheiros e conselheiras, então eu vou pedir para a secretaria constar na ata a declaração de impedimento do conselheiro Alex para discussão e votação. Tá certo? Então eu passo a palavra aqui de imediato ao conselheiro Rodrigo Grupo. Boa tarde para todo mundo. Eu achei o debate e o modo como o Pedro colocou o debate bastante interessante, porque, de fato, o Luiz Gustavo trouxe precedentes aqui, eu acho que a gente precisa uniformizar isso para ganhar previsibilidade. Então, acho que, de qualquer forma, ainda que não seja para um lado ou para outro, a gente tem que decidir qual é o marco. Acho que essa é essencial para a gente ter um parâmetro de justiça e um parâmetro para decidir os próximos concursos e para que isso possa ser um parâmetro de referência. Então, eu parto do pressuposto de que a gente precisa decidir um marco de maneira uniforme para servir para todos os concursos e para servir daqui para frente, ainda que tenha esses casos de precedentes que caminharam para um lado ou para o outro, como muito bem trazidos pelo colega Luiz Gustavo. Mas eu me alinho à ideia do Pedro. Eu acho que a lei fala na formação da lista e não na publicação do edital. Então, eu acho que, considerado o calendário como ele era dado, a gente é possível prever e tem um marco de previsibilidade. Então, eu caminho no entendimento do Pedro, concordo com ele sobre isso, porque eu acho que é possível a gente estabelecer um marco definitivo. Quando deveria ter sido formada a lista. Porque a demora para formar a lista não pode ser o ônus daquele que se candidatou. E nem ser bônus daquele que no final do mandato conseguiu se candidatar e aí, eventualmente, no final do mandato, no final do afastamento, ou qualquer impedimento para promoção por merecimento. Então, acho que dessa forma, se a gente estabelecer o calendário previsto no edital, a gente consegue ganhar previsibilidade e a gente atende ao dispositivo legal que prevê que é na formação da lista e não no edital de publicação da promoção. Eu acho que, e aqui dialogando com o Gustavo, que é diferente da ideia de retroagir para fins remuneratórios ou para fins de consideração da promoção, porque aqui existe uma locação expressa de não pode figurar na lista, e não é que não pode ser promovido. Então, acho que a própria lei distingue esse aspecto específico e não gera uma similitude com a ideia de retroagir para o momento em que o edital é publicado para fins de adicional temporal, para fins remuneratórios, para fins de contar para a próxima remoção, para a próxima promoção. Acho que é diferente nesse aspecto, porque existe uma locução específica de dizer que é figurar na lista e não necessariamente ser promovido, porque aí o ato de promoção é um ato complexo, né, que depende do edital de inscrição, depende da homologação do conselho, e ele é um ato
proferido posteriormente que produz efeitos antecipadamente, produz efeitos para trás, retroativos. Mas eu acho que o impedimento, nesse caso, teria que ter uma leitura mais restritiva e existe uma locução expressa. E aí, de alguma forma, eu acho que a solução que o Pedro dá atende a todos esses requisitos. Seja a questão de interpretar isso mais restritivamente, seja na questão de estabelecer um marco, seja na questão de que existe uma locução expressa da lei dizendo que é na formação da lista. Não pode configurar da lista. E aí eu acho que diferencia da questão de retroagir para fins remuneratórios ou outros fins administrativos da decisão homologatória posterior. E eu acho que é importante a gente estabelecer isso, porque essa questão de se beneficiar ou ser prejudicado pela demora do Conselho em analisar o concurso de promoção, não pode recair sobre o defensor, tem que recair, na verdade não recair sobre ninguém, né, mas o defensor não pode se beneficiar ou ser prejudicado por conta do processo, ou do modo como o Conselho lida com esses processos de promoção. Então, eu queria me manifestar aqui para me alinhar, para contribuir para o debate, porque eu acho que é um debate muito, muito relevante, muito importante, mas para me alinhar com a posição do Pedro, que eu achei muito ponderada. E devolvo a palavra para o presidente. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Eu passo a palavra à conselheira Cristina. Eu estou sentindo a necessidade de me manifestar, na verdade, porque eu fui a relatora do processo de promoção e, sinceramente, quando eu fiz a desclassificação do conselheiro, eu não fui atrás dos precedentes e eu simplesmente fiz a interpretação do artigo 117, não pode figurar na lista, não tem o que fazer, não vai para a lista de merecimento, né? Poderia ter sido promovido por antiguidade. Então, só para fazer esse esclarecimento, eu ainda estou aqui avaliando os argumentos trazidos no voto do Pedro e formando a minha convicção. Então, só queria trazer esse esclarecimento. Eu nem entrei em toda essa discussão na minha avaliação, na avaliação que eu fiz. A minha avaliação realmente foi uma leitura do 117. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda com isso, de superação. Mas estou aqui acompanhando e formando ainda a minha convicção. Não está madura ainda. Obrigado, conselheira Cristina. Eu passo a palavra à conselheira Cecília. Eu vou levantar mais uma questão aqui no final das contas para os colegas, porque eu estava, né, inscrita nesse concurso de promoção também. Minha inscrição já não deu... Não, a inscrição foi deferida tudo, mas eu não fui promovida, né? E o recurso não recorri, o recurso dos colegas também não alteraria em absolutamente nada para mim. Eu não sei se isso gera um impedimento da minha parte para participar da votação e da discussão, que eu originariamente estava inscrita nesse concurso, mas nada dessa discussão vai alterar a minha não promoção. Então, eu não sei, queria mais ver com os colegas também o que vocês pensam disso. Cecília, você estava fora do primeiro quinto, não era isso? Eu não tenho certeza. Eu não tinha nem antiguidade. Eu não me inscrevi por merecimento, só por antiguidade eu não tinha antiguidade. Eu me inscrevi porque me inscrevi. Você se inscreveu como primeira. Ela não fazia parte do primeiro quinto, então, na verdade, o recurso, o pedido dela não foi nem apreciado porque o primeiro quinto foi suficiente para... Não sei. Só dificulta. Ao relator, eu acho que na discussão originária, Cecília, me corrija se eu estiver errado, e até você ajuda aqui, né, a secretaria na elaboração da ata, na discussão originária, antes, né, aqui desse recurso, eu acho que a conselheira não se manifestou, salvo engano, constou o impedimento naquele momento. Porque eu estava inscrita no concurso e aí iam falar quem se promoveu ou não. Embora eu já soubesse que nem poderia ser promovida. Mas como eu estava lá, né, eu coisei impedimento. Eu falei que eu estava impedida e não votei, nem discuti.
Perfeito. Obrigado, Cecília. Eu vou devolver a palavra ao relator, ao conselheiro Pedro, se ele quiser se manifestar. Posso dar um pitaco, Pedro, antes, sobre essa questão do impedimento? Eu acho, Cecília, é difícil dizer que está impedido no processo principal e não está no recurso. Mas como eu acho que a questão aqui é objetiva e vale para todos os... pelo menos eu pretendo que isso valha para todos os concursos, eu acho que você não está impedida. Eu acho que, inclusive, é bom que você vote, porque isso vai, de alguma forma, dar uniformização e maior respaldo para a decisão do Conselho. Eu não sei se, do ponto de vista formal, existiria algum problema de, no processo principal, estar impedido de votar o recurso, mas eu acho que, na questão do mérito, primeiro, não interfere, porque não interfere nada para você, segundo, porque eu acho que essa é uma questão relevante para todos os concursos. Então, eu acho que não só para o concurso do nível 2 para o nível 3, eu acho que era importante você participar do debate e da votação. Como o Alex é recorrente, eu acho mais complicado, mas no seu caso, eu acho que é interessante que você participe do debate e da votação. Era só esse pitaco que eu queria dar. Não, e eu concordo, eu acho que você não está impedida, eu acho que o impedimento ele se justifica diante de uma causa, né? Não tem causa para o seu impedimento. Você não é mais interessada nesse processo. É impossível você ter algum tipo de benefício ou prejuízo com esse processo. Então, se não tem causa, acho que não tem impedimento. Acho que só pelo fato de você ter figurado na lista originária não é suficiente, né? Não é suficiente para justificar o seu impedimento aqui. Então, se a gente tiver que votar isso, eu voto pela falta de impedimento. Obrigado, agradeço ao relator e já passo a palavra ao conselheiro Luiz Gustavo. Eu acho que, de uma forma ou de outra, todo mundo já está meio convencido das suas posições. Eu só queria dizer que, assim, na verdade, a minha visão sobre isso é que o Conselho ele não pode ir além do que a lei disse, né? E a lei fala que não vai poder integrar a lista de promoções, né? A única diferença e a única possibilidade que eu vejo é que o Conselho, por lei também, ele pode regulamentar todo o processo de escolha. E aí, nessa regulamentação, ele pode dizer quando a lista é formada. E a gente diz isso expressamente ao regulamentar os efeitos retroativos do concurso, né? A deliberação que regula o concurso de promoção é que diz que os efeitos serão retroativos, né? Serão da data da abertura do edital. E por isso que eu entendo que todos os efeitos, inclusive a formação da lista, ela retroagem a data definida pelo próprio Conselho na regulamentação, no caso, a publicação do edital. E por isso que eu acho que tudo que a gente vai considerar, qualquer tipo de circunstância, tem que levar em conta essa data, né? Só por isso eu consigo caminhar no sentido de que eventual pessoa afastada ou eventual conselheiro pode participar. Fora disso, por exemplo, num período posterior à data do edital, mas que não é propriamente dito a data do julgamento, como o Pedro propôs, eu acho que não teria muita justificativa, eu acho que a gente estaria inovando para além do que a lei permite. Mas, enfim, é uma diferença pequena, eu acho que no caso prático em si não faz tanta mudança, né, desse recurso. Faz para algo que eu acho que a gente precisa fazer, que é editar um enunciado do Conselho com relação a isso, né? Na verdade, eu estava vendo o precedente de 2014, o Pedro Avelar, na época, chegou a mencionar que o Conselho deveria formalizar o entendimento dele por meio de um enunciado. Eu acho que vale a pena, né, do que sair aqui, a gente fazer um enunciado. Só que, para isso, eu acho que a gente tem que usar, no mínimo, os últimos 2 precedentes que a gente teve, que foi o de 2014, o processo da Fabiana, e
o de 2018 em relação ao Pedro e à Bruna. Todos que foram no sentido de se considerar todo tipo de critério na data da abertura do edital de promoção. Né? Um pouco isso que eu acho que ele deveria fazer. Vou passar, obrigado, Luiz. Então, já vou passar de imediato a palavra ao conselheiro Juliano. Obrigado, Rafael. Eu tô, como disse, estava refletindo, tô muito tendente também nessa visão do Luiz Gustavo, do edital, e eu só queria colocar um ponto aqui, porque formalmente, não importa quando que o conselho decida que você promoveu do 2 para o 3, né? Formalmente para a defensoria, a data é aquela que está do edital. Então, assim, você era um defensor nível 1 até 8 de janeiro, não importa que você foi promovido só em dezembro, ou talvez no ano seguinte, no dia 9, você virou um defensor nível 2 para a instituição. Então, para mim, é uma lógica assim, que faz muito sentido a gente trabalhar com essa ideia de que não fosse a dificuldade material que o Conselho tem de pegar todos os pontos dos colegas, organizar isso, encaixar cada um na sua devida colocação pela pontuação, na prática, vamos imaginar até com tecnologia, a gente já tendo uma antecipação dessa pontuação dos colegas, a rigor, abriu o edital. Se fosse possível todo mundo se inscrever no mesmo dia, e o Conselho já ter todos esses pontos, a lista estava formada naquele momento. Porque não é possível trazer ponto posterior ao edital. Então, os pontos já estão dados, né? Pensando no merecimento. Os pontos já estão ali. É a nossa dificuldade material de juntar isso, organizar, formar uma lista, encaixar cada um, que faz esse processo ser tão demorado, tão trabalhoso. Mas, para todos os efeitos, o defensor passou do nível X para o nível para o 1, para o 2, naquela data do edital. Então, assim, eu entendo o raciocínio que o Luiz está querendo colocar, eu estou tendente a concordar com ele nesse ponto, que o edital é um marco muito importante nesse processo, né, para todos os efeitos, e que os impedimentos e eventuais não impedimentos mais, né, ausência de impedimento, tem que ser contados até aquela data. Esse é o marco. Ainda que na lei traga a ideia da lista, não pode figurar na lista, a gente não pode esquecer o que significa figurar na lista. Significa que você, a partir daquela data do edital, saiu do nível 1, passou para o 2, do 2 para o 3. Então, assim, eu entendo o raciocínio do Luiz, eu tô tentando formular aqui algo, vamos ver se a gente chega numa formulação mais técnica, eu acho que a gente vale a pena gastar um pouco aqui para pensar uma solução para esse caso, né, para esse problema, porque todo ano a gente vai enfrentar isso, talvez até publicar esse enunciado, uma sugestão antiga, né, que já devia ter sido feita, mas eu tô tendente a valorizar o edital, trabalhando com essa ideia, a lista demora para acontecer, porque nós temos dificuldade de formular a lista, mas a rigor, os pontos, tudo já estão dados. No momento que o colega se inscreve, não tem mais o que fazer. Então, é razoável que os impedimentos deles sejam nesse momento. Mas, vamos lá, talvez eu entre de novo na discussão depois. Obrigado. Obrigado, Juliano. O próximo inscrito é o conselheiro Gustavo Minatel. Com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Tenho acompanhado as discussões, acho, de fato, uma questão bem complexa, e tem precedentes em ambos os sentidos. Eu gostei muito do voto do Pedro, com as considerações subsequentes do Luiz. Eu vou pedir vista do processo e já é ruim, é difícil firmar esse compromisso, mas vou tentar trazer um marco para a definição. Eu quero pensar um pouquinho mais, eu quero ler os precedentes que foram citados com calma, parece que nós temos outros em sentido um pouco diferente, e eu não os acompanhei. Eu gostaria de ler com calma, refletir e trazer, ou eu vou tentar na próxima sexta, se não for possível na outra, mas eu vou me esforçar aqui para trazer o mais rápido possível. Conselheiro Gustavo, só para colocar, então,
a gente chegou a votar o impedimento para votação e discussão do conselheiro Alex. A conselheira Cecília trouxe essa questão, que ainda não foi colocada em votação, mas já houve a manifestação, né, contrária ao impedimento do conselheiro Pedro, do conselheiro Luiz Gustavo e do conselheiro Rodrigo. Então, para deixar consignado aqui, fica concedida vista, então, ao conselheiro Gustavo Minatel, e a gente, eu acho que falhou um pouco, viu, Minatel? Na hora que você estava assumindo o compromisso de trazer rápido, pelo menos para mim a internet travou um pouco, mas talvez tenha ficado clara a mensagem para todas e todos, acho que por isso que eu só estou consignando aqui. Mas era esse o último item da pauta, então eu consulto as conselheiras e os conselheiros, se tem mais algum outro processo, alguma outra exceção à pauta. Não havendo, eu gostaria de agradecer a todas e todos e declarar encerrada, então, a presente sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. Tchau, tchau, até mais. Tchau, Tchau, até colegas. mais. Boa tarde. Tchau, tchau, até mais.